Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de como foi a rodada do Brasileiro, foi boa para o Fluminense, a entrevista coletiva do Mário Bittencourt que foi concedida na tarde de segunda-feira e algumas coisas que ele falou. Então bora pro vídeo. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa força pro Falando de Flu. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com a galera tricolor, ajude o nosso canal a chegar mais longe e deixe seu like. Vamos embora então, o primeiro tema do vídeo é a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota do Fluminense para o Atlético Goianiense no sábado, perdeu de 2-0, o Fluminense manteve a oitava colocação no campeonato. Ou seja, se vencer o América Mineiro, pode dar um salto interessante na tabela. Caso perca para o América Mineiro, será ultrapassado pelo América Mineiro no mínimo. Então o Fluminense precisa, no jogo dessa próxima quarta-feira, ir muito bem lá em Minas Gerais e sair de lá com os 3 pontos. Lembrando que o Fluminense tem muitos desfalques. André não joga, o John Arias não joga, então o Fernando Diniz vai ter que quebrar um pouco a cabeça para ver como que vai escalar esse time sem John Arias, André e David Braz. David Braz até acho que já deveria sair do time mesmo, mas André e John Arias são caras que são titulares incontestáveis no Fluminense. Então o Fernando Diniz vai ter que repensar o que fazer aí pro jogo da próxima quarta-feira. Agora também quero falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva concedida pelo Mário Bittencourt na tarde dessa segunda-feira. Alguns pontos me chamaram bastante atenção. A primeira, ele afirmou que não vai vender o André nessa janela de julho. Inclusive, o contrato do André está sendo renovado até 2026, pelo que ele falou. O que isso me chama a atenção? Cara, isso é muito bom para o Fluminense, pode potencializar o futebol do André, e também, quando o André sair, ele pode ser talvez por um valor maior, porque o André é um jogador que a gente vê a classe que ele tem no meio de campo. É um cara que domina completamente, um cara que dita o ritmo no meio de campo. E se o Fluminense perdesse o André, seria uma perda muito grande, porque sobraria quem? Wellington, Iago, são caras que não têm a mesma qualidade que o André. Então, essa acho que é uma boa notícia que o Mário Bittencourt trouxe nessa coletiva de hoje à tarde, mas também ele falou o seguinte, que vai ter que fazer uma venda de algum jogador para conseguir fechar o ano. Então, provavelmente, algum jogador do Fluminense será vendido nessa janela de julho, caso apareça propostas. Outro ponto também que ele abordou na coletiva de hoje foi que o Fluminense vai ao mercado buscar reforços. E a princípio vai buscar no mínimo para 2 posições. Uma para a reposição do Luiz Henrique, que vai embora, os últimos 4 jogos do Luiz Henrique pelo Fluminense, ele vai embora, tem que se apresentar lá no Betis no dia 5 de julho, e para o Fred, também que vai se aposentar. Então o Fluminense vai no mínimo buscar um ponta de velocidade e um centroavante. E o que eu posso falar disso? A questão do ponta é evidente que o Fluminense precisa de uma reposição para essa posição. Vamos ver um exemplo? A quarta-feira o Fluminense jogou contra o América Mineiro, não tem o John Arias. Será que o Fluminense vai de William Bigode? Vai dar uma oportunidade para o Matheus Martins? Eu não sei, mas a gente não tem nenhum cara que faça essa função. O cara que é o ponta de velocidade vem jogando de lateral esquerdo, que é o Caio Paulista. Mas o William Bigode já demonstrou que não tem qualidade para fazer isso. O Matheus Martins talvez ainda não esteja pronto para fazer essa função. Então acho que o Fluminense precisa urgentemente trazer um cara que tenha essa velocidade para fazer o lado do campo. Já para o Fred, tem muitos questionamentos. Quem poderia substituir o Fred, né, que no caso é a reserva do Germancano. Mas eu acho que o Fluminense ainda tem algumas opções no caso do Fred. Tem o John Kennedy, que pode se recuperar talvez, pode ser um bom jogador, se botar a cabeça no lugar, conseguir recuperar seu bom futebol, um cara que mostra esse talento. Eu acho que até o William Bigode pode jogar um pouco mais centralizado, pode render ali para ser a reserva do Cano. Acho que para jogar pelo lado não dá, mas para jogar centralizado talvez ele consiga desempenhar um papel melhor. Mas eu acho que a reposição para o Luiz Henrique e talvez até mais um jogador para aquela função é necessário para o Fluminense. Olhando o elenco do Fluminense, eu vejo alguns pontos carentes. Você tem 3 laterais esquerdos, mas nenhum desses 3 dá conta. Você tem apenas um lateral direito. Talvez trazer o Calegari para jogar pelo meio não poderia ser uma opção. Então acho que muitas coisas no Fluminense ainda precisam ser acertadas daqui até a janela de transferência abrir para conseguir melhorar esse elenco, dar uma qualificada nesse elenco. E outra notícia também que a gente precisa passar aqui é a questão do Michel Araújo. Michel Araújo parece que realmente vai voltar para o Fluminense. Caso ele volte, ele pode ser esse cara que faça um pouco o lado do campo, pode até jogar um pouquinho mais por dentro. Que o clube lá dos Emirados Árabes não efetivou a opção de compra. O Fluminense recebeu algumas sondagens pelo empréstimo do jogador. Mário Bittencourt também falou que recusou o empréstimo. O Michel Araújo só sai do Fluminense em caso de venda. Então a gente precisa observar se durante esse período não aparecer uma proposta de venda. Caso contrário, Michel Araújo, quando abrir a janela, vai voltar a jogar no Fluminense. Um ponto interessante é que o próprio Fernando Diniz falou que gostaria de contar com o atleta. Então talvez pode ser um cara que venha para agregar, venha para somar, venha para contribuir nas posições carentes que o time tem e pode ajudar assim, um fluxo de produção. Então
essas foram as coisas que mais me chamou a atenção na fala do Mário Bittencourt. Eu não peguei a entrevista coletiva completa, mas da parte que eu peguei, as que eu achei mais interessantes foram essas. E o que mais também eu quero falar é sobre o jogo de quarta-feira, que o Fluminense precisa sim voltar com resultado positivo. Se o Fluminense ganhar do América Mineiro, vai mais uma vez incendiar a torcida para o jogo de domingo contra o Avaí. Então a gente espera que o Fluminense consiga ter um bom resultado lá em Minas Gerais e a torcida possa voltar em peso ao estádio no domingo para apoiar o Fluminense contra o Avaí. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe nos grupos aí do Fluminense, compartilhe com seu amigo tricolor. Se não é inscrito ainda no Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente. E saudações tricolores e até a próxima.